Prazer ter você aqui na nossa live de hoje. Você sabe o carinho que nós temos por você, pelos seus pais, pela sua irmã, pelo Fred. Uma parceria longa. É um prazeraço te ter aqui. E eu queria que Pô, você falasse um pouquinho para a gente de produção, cuidado, detalhes, forma, conta, cálculo de produção de café fermentado. Como é que isso surgiu na sua vida? Quando que você começou isso? Fique à vontade para penetrar onde você tem ideia que é legal. Fica livre para você falar o que você precisar aí. pô, Matheus, primeiro obrigado aí, cara, pela parceria de sempre, amizade, né? A gente sempre fala bem um do outro aí, mas é verdadeiro sempre, né? A amizade tá sempre presente. Bom, essa história do fermentado veio lá na SIC, né? Quando eu escutei para falar em fermentação, foi na primeira SIC que rolou em BH, acho que foi em 2013. E até então, né, até 2013, uma coisa a gente tinha certeza no café especial, onde eu aprendi com meu pai, com meu avô, que café para ser bom não podia fermentar, né? E Aham. na SIC a gente teve esse balde de água fria num primeiro momento, de falar que café natural, principalmente, eles para ter nuances diferentes, eles deveriam passar por algum tipo de processo fermentativo, né? E quem me falou isso foi Manuel Dias, Ó, uma que palestra dele. É, e aí, cara, sempre tentando inovar, eu nunca tive muito medo de arriscar, né? Claro, com muita seriedade e responsabilidade. Já Uhum. cheguei em casa testando, isso em 2013 já, né? Então a gente já chegou testando o que era isso, né? Começamos a fazer experimentos, muito empírico ainda, né? Meio que no chutômetro, mas conseguimos fazer alguma coisa interessante. Mas lá em 2013, além do desafio de conseguir acertar uma fermentação, de fazer um café legal, ainda tinha um desafio maior, que era entrar com um café fermentado no mercado, né? Até Uhum. então, a gente não podia usar a expressão fermentado, isso em 2013, né? A gente falava frutado sempre, a gente nunca usava a expressão fermentado porque as pessoas poderiam se assustar e achar que é uma coisa negativa, como era Uhum. imposta pelo mercado de commodity, né? Uhum. Então a gente sempre usava essa expressão, não é fermentado, é frutado, né? Até a gente ter realmente o mercado ir aceitando e a gente conseguir hoje falar um café fermentado, você abre um campo tão grande, né, de possibilidades que virou uma coisa bem corriqueira de nomenclatura no meio do café especial, tá? Uhum. Mas então o desafio de fazer esse café em 2013 foi grande, mas de encontrar pessoas que também achassem que era um café legal também foi difícil, né? Eu costumo dizer que cada 10 pessoas que provavam o café, duas gostavam, eu e mais uma. As outras 8 não gostavam. Eu lembro de um carequinho lá de Manhuaçu que fabrica torrador, que não podia nem ver, dizer que arrepiava. Não sei se mudou não, mas, Não, até hoje. mas tudo bem. Então foi essa mais ou menos a história que começou, né? Claro que a gente tem muita gente fala em Santa Rita e lembra de fermentação, muita gente. Uhum. Graças ao Salada de Frutas, é uma marca hoje bem consolidada no mercado interno no Brasil, né? Salada de Frutas, que é o nosso café fermentado mais clássico. E no mercado externo, o sucesso eu posso dizer que é ainda maior. Acho que lá a quantidade de pessoas que gostam de cafés mais exóticos, eu acho que é maior, né? Uhum. Eu acho que o mercado lá é mais consolidado, tem mais tempo de mercado de café especial do que a gente aqui, obviamente, né? Isso é bem Sim. claro, né? Então, o mercado externo também tem uma aceitação muito grande desses cafés fermentados que a gente vem fazendo, além do mercado interno, né? E deixa eu te falar, qual que é a principal dificuldade que você pegou no momento que você se dispôs a fermentar? Qual que foi o grande desafio? O desafio é a repetibilidade. Isso acho que para qualquer segmento, na verdade, né? Uhum. Consistência, acho que é a palavra mais difícil de se ter. Até na fabricação de torrador também, né? Não é tão Uhum. simples, né? E Uhum. no café, então, que é um alimento,
e que o produtor só tem a matéria-prima na mão durante aí uns 25 dias, que é a colheita e pós-colheita, então durante todo o resto do ano, durante, vamos dizer assim, entre 11 meses, nada está na mão do produtor, tudo depende do fator clima, né? Tudo depende do fator clima e fator solo, né? Então, o produtor só tem esses 30 dias da colheita para fazer tudo. E essa é a dificuldade. Isso é para o café convencional, vamos dizer assim, que não recebe uma fermentação induzida, mas também é para todos, para o fermentado também. Então, assim, você imagina que a gente que tinha certeza que não podia fermentar café para ser bom, fazer uma fermentação. Então a gente foi tropeçando em cima de erro e tentando acertar também. Tanto é que no início, quando a gente fez o primeiro experimento, a gente deixou por dias, né? Então a gente colheu um lote de cereja, colhemos, deixamos em tanque fermentar, deixamos 10 tanques, tá? E aí fomos tirando, cada dia a gente tirava um tanque, ou seja, o primeiro tanque ficou 24 horas, o segundo ficou 48, o terceiro e tal, até ficar os 10 dias. O melhor café foi de 72 horas, né? E tanto, a gente tinha tanta convicção no início que era o tempo, que era o fator determinante para a fermentação, que o nosso café, o primeiro lote, chamava café 72 horas. Esse era o nome do café. Até a gente entender que se eu deixasse 72 horas em maio, que nós estamos vivendo aqui hoje 8 graus, sensação aí de 3, 4, né? Hoje, então está muito frio. É muito diferente de 72 horas em novembro, onde ainda tem muita colheita, mas que a temperatura média é muito superior, né? Então a gente foi errando, acertando e foi desmistificando esse lance do dia, tá? Para esse café natural fermentado que é o salada de frutas, tá? Pode ser que os cafés com processos com água, pode ser que o tempo faça mais sentido, mas para o café que existe uma fermentação que gera muita caloria, o tempo é só um detalhe, na verdade, né? Então foram vários erros, né? Pode falar. Quando você fala que o tempo é um detalhe, você diria que o fator predominante hoje, com a tecnologia que você desenvolveu, eu lembro que na nossa viagem para Franca, você ficava acompanhando toda parada, acompanhava o aplicativo e ligava para a fazenda. Muda o tanque tal, faça isso, faça aquilo. Você desenvolveu o aplicativo, você desenvolveu muita coisa você mesmo. Você foi pioneiro na região, pelo menos, na época. Então, assim, então a gente... Você acha a gente desenvolveu esse... Pode falar. A dificuldade está na temperatura do ambiente, do dia? Você pondera que esse é a principal dificuldade? Eu pondero que sim, a gente ainda não tem essa tecnologia, né? A gente está tentando, batalhando aí há alguns anos já colocar essa tecnologia à disposição de outros produtores. A gente tem um equipamento que mede temperatura em tempo real, né? E realmente ele faz esse trabalho. Hoje, o café salada de frutas, que é o nosso carro-chefe, de fermentados hoje, a gente só trabalha basicamente em cima de temperatura. Tá? O tempo para nós ele é irrelevante. Pode ser que um determinado café fique 2 dias fermentando e um outro lote pode ser que tenha que ficar 8, 10 fermentando. Isso vai depender de várias coisas, né? Atividade microbiológica que está ali dentro do tanque, da quantidade de brix que eu tenho, quantidade de polpa, de água, né? Então isso tudo interfere muito. Se eu fosse medir cada coisa dessa separada, eu nunca ia chegar num consenso, né? Então qual que foi o nosso consenso? Tudo isso, qualquer fator que seja, brix, água, época de colheita, umidade relativa do ar, qualquer fator desse vai refletir na temperatura. Se vai ser mais rápido ou menos, daí não importa para a gente, para esse café. Tá? Sempre lembrando que esse é um café natural que a gente fermenta sem presença de água. Tá? Tem uma perguntinha para você já. O processo de fermentação que vocês fazem é anaeróbico? Então, tem muitas pessoas perguntam sempre, né? Perguntam isso aí. A gente trabalha com tanques plásticos que não é anaeróbico, mas também não é aeróbico, tá?
porque ele não é todo vazado. Então, o que eu costumo falar? Isso na prática, né? Eu não sou tão técnico da parte de microbiologia, claro. Existe uma diferenciação dentro da caixa de fermentação que é na camada superficial e na camada mais para baixo da fermentação, tá? Uhum. Então você imagina uma caixa, um tanque, onde os primeiros 20 centímetros eu tenho uma atividade de oxigênio bem forte ali acontecendo. Para baixo eu tenho menos, porque o café, quando a gente coloca fermentar, ele incha. Então isso bloqueia muita passagem do ar. Então eu não posso afirmar que ela é aeróbica, porque não é totalmente aeróbica. A gente não tem revolvimento do café, ele fica estático, tá? Então a gente não pode afirmar que é nenhum nem outro. Mas se eu fosse afirmar assim, qual que é mais aeróbico do que anaeróbico, tá? Mas ele sempre fica no meio do caminho ali, porque existe essa diferenciação. E aí entra a outra dificuldade que o Fred vai falar na torra, que é o aspecto físico do café. Essa foi uma outra grande dificuldade para a gente entrar no mercado com esse café, né? Os cafés fermentados, quando eles sofrem um grande estresse, que a fermentação é um estresse para eles, tira ele do habitat natural dele, claro, ele sofre mudança física e química. A física, ela é muito importante, já foi mais importante, né? Acho que o mercado está aceitando coisas novas, e as coisas novas às vezes não são as mais bonitas, não são as melhores, não são as mais bonitas sempre, né? Eu costumo falar que se feiura fosse defeito, nós estávamos no bico do urubu, né? Morto. Então, assim, o mercado a ter aceitado esse café, que não é o mais bonito, muito pelo contrário, é o café mais feio que a gente tem fisicamente falando, foi legal, mas foi um desafio também. O que eu costumava fazer? Eu não entregava amostra de café verde para ninguém. Eu sempre mandava a amostra torrada, porque eu queria que o cara experimentasse o café, que bebesse o café. E muitos clientes nossos, possíveis clientes, eles olhavam o café e falavam assim, cara, isso aqui para mim não rola, né? Então a gente mandava às vezes torrada até, isso já aconteceu várias vezes. Então foi mais esse desafio que rolou. E me fala o seguinte, tem uma perguntinha aí, qual a temperatura ideal? Imagina Então, que isso para vai... tirar... Então, isso vai variar muito, muito de acordo com o que cada um quer, tá? Eu mesmo tenho 3, 4 perfis diferentes que eu trabalho no ano de temperaturas diferentes que dão nuances diferentes. O caminho para os meus cafés, no microclima que eu vivo aqui, tá? A temperatura vai variar, mas ela dá sempre o mesmo caminho de nuance básico. Aquele frutado com aquela acidez mais cítrica, eu sempre tenho esse mesmo caminho. Agora, se eu altero um grau às vezes a mais, ou um grau a menos, isso muda sensorialmente, mas muda nuance, o caminho é sempre o mesmo. É muito difícil a gente ter num café com fermentação induzida, natural, sem água, ter uma nota floral muito gritante. É sempre mais para o caminho do frutado, sempre tá? Qual que é a dica que você daria para quem quer começar a fermentar? Então, para quem quer começar, a gente sempre indica para todo mundo fazer os testes como a gente fez no ano passado, tá? Então pega tanques de plástico, né? Tanques de 50 litros, ou de 100, depende da capacidade de cada um, né? Coloca em fermentar vários. Então é muito importante nesse primeiro início você eliminar variáveis, porque quanto mais variáveis você eliminar, menos dúvidas você vai ter do que deu certo e o que deu errado, tá? Então o que a gente fez no início? A gente fez uma colheita maior, né? Vamos chutar assim 2.000 litros de café. Pegamos esses 2.000 litros, homogeneizamos a amostra, tiramos boia, porque o boia é uma variável, tiramos o verde, porque o verde é outra variável, homogeneizamos o café, dividimos em 10 tambores de 200 litros. É uma amostra única. Quando eu faço isso, eu elimino a variável dia de colheita, né? Então eu coloco... exatamente. Eu coloco 10 tambores fermentar com o mesmo café e vou tirando um por dia até eu saber.
E um detalhe bem importante para quem está começando é... Pô, esqueci, peraí. Você divide em 10 tambores de 200 litros. 10 tambores de 200 litros. Vamos lá. Uma dica bem importante, deu um branco. Idade. Não, não. A dica bem importante é... Caraca, velho, esqueci. Não esqueça. Não esqueça de tirar o café na hora certa. Não, Essa é pô, a dica vamos lá. É importante. porque o café tem que dar ruim. Isso que eu tô tentando assimilar. Tô ficando lendo as perguntas aqui, aí eu acabo confundindo. Mas é o seguinte, o café ele vai começar sem alteração quase nenhuma. Sem alteração de fermentação quase nenhuma, certo? Vamos supor, um café que você pega, você colhe ele dentro dessa amostra de 10 amostras que você vai fazer, uma amostra é a sua amostra real. Você não vai fazer nada com ela, você vai secar natural. Esse é o seu parâmetro que você vai ter. A de Legal. 24 horas vai estar um pouquinho mais fermentado. A de 48, um pouquinho mais. Isso vai subindo a curva, tá? E é bem importante que essa curva atinja o ápice, mas comece a cair. Ela tem que dar, algum momento da sua fermentação, tem que dar ruim. Porque você tem que saber até o máximo que você pode chegar. Entendeu? Saquei. Então isso foi o primeiro aprendizado que a gente fez lá. Você tem que saber o seu limite que você pode ir, senão você nunca vai saber se você podia ter feito melhor ou não. Obrigado, Lucas. A testemunha. Esse café que você deixa sem fazer nada, a gente chama de testemunha lá nessas amostras. Boa, Tá? boa. E deixa eu te fazer uma pergunta agora minha. O café fermentado, vamos pensar no salada de fruta, é o mais fácil de vender de todos os seus cafés? Então, já foi. Já foi o mais fácil. Como a gente conseguiu inserir muitos outros cafés legais no mercado, hoje a gente tem um equilíbrio bem legal, bem interessante. Agora, no mercado externo, ele é o café que a gente consegue ter um valor agregado até maior do que no Brasil e um volume, assim, é o que tiver vai, sabe? Lá fora é o que eu falei, eu acho que o mercado lá fora é maior, de especial, tem mais tempo, está mais consolidado do que no Brasil. Bacana. Tem uma pergunta do Paulo Mareto. Se eu não me engano, o Paulo Mareto é produtor lá em Vargem Alta. E ele é produtor como, acho que, a segunda atividade dele. Ele está perguntando se pode fermentar em caixa de polietileno. Pode também. Tem gente que já fez. O Lucas aí, o Lucas Venturini, não sei se está aí ainda, ele fermenta até em embalar. Eu acho que vale testar, acho que vale a pena testar. Tem gente que fermenta em caixa de alvenaria, tambor, né, de 200, tambor de 500, tambor de 1000. Tudo isso vai influenciar. Agora, a gente não sabe da realidade da região. Tá? Outra coisa, o café fermentado, em termos de vida útil, ele fica bom, bem guardado. Pensa num café bem guardado, embalagem bacana, verde, o fermentado e o não fermentado. Qual que é a vida útil mais longa? Então, é difícil fazer essa comparação, né? Porque a gente tem que ter um mesmo lote, com aquela testemunha que a gente falou, e deixar ambos descansarem em condições iguais, né? O que a gente tem de experiência, de nossa prática, são duas coisas bem legais. Uma é que o Thiago Borba, que é um parceiraço nosso lá, né, da Tree Brothers, manda muito café para a Austrália, o Tércio está lá na Austrália também. E o que foi o feedback deles? É que o pessoal lá usou café salada de frutas com 2 anos guardado em campeonatos e ficaram bem colocados, né? Caramba! Eu acho, então essa resposta eu acho que já basta pra gente, né? Um outro bem interessante, até o Alexandre Emerick, você já ouviu falar? Você já deve ter ouvido falar? Um pouco. Então, o Alexandre também tem uma experiência idêntica. Ele pegou um café fermentado, esse mesmo processo que a gente faz, um café dele, se não me engano, no Chile. Com 2 anos ele tomou o café lá, o café bebendo super bem, né? O fato de ser fermentado não quer dizer que vai ter uma vida longa mais curta, né? Eu acho que pode sim afetar, acho que pode, mas não quer dizer que vai, né? Uma coisa que as pessoas às vezes usam muito, eu acho importante usar, mas ficam muito presos na análise sensorial protocolo SCA, tá? É muito importante o protocolo da SI, muito importante, todos os nossos parâmetros são feitos em cima deles.
Mas eu acho muito pobre uma avaliação que seja feita só na análise sensorial de cupping, tá? Eu Uhum. acho que o cupping, ficar restrito no cupping é muito pouco. O que que a gente sempre faz aqui no sítio antes de lançar um café, antes de testar? É fazendo cupping, fazendo a rário V60, fazendo expresso, né? O consumidor final não vai tomar o café no dia a dia no cupping, ele vai tomar no Uhum. expresso, ele vai tomar no filtrado. Então tem cafés, e o cupping é feito para isso, não estou nem discutindo, né? Claro que tem que ser feito o cupping, mas qualquer nuance negativa ou positiva que tiver vai se destacar muito no cupping. Mas isso não quer dizer que vai refletir exatamente no expresso como repetiu, como se mostrou no cupping, né? Então, assim, às vezes é importante, claro que é, mas eu acho que a gente tem que sair um pouco do protocolo às vezes, ou fazer, além disso, fazer um protocolo mais amplo, que Uhum. abranja torra, que abranja cupping, análise sensorial, expresso, filtrado, várias coisas fazem parte de uma avaliação sensorial do café. Isso aqui. O Rodrigo está falando que quais os principais objetos eu preciso para fazer uma fermentação de maneira controlada? Então, Ferramentas quais? eu não faço fermentação, a gente não faz aqui fermentação controlada, eu faço fermentação monitorada. É diferente, Qual a né? diferença? Às vezes, então, às vezes até eu costumo falar essa palavrinha controlada, mas não é, né? Eu não consigo controlar a fermentação, eu monitoro. Por que que eu monitoro? Eu vejo o que está acontecendo, né? Quando eu Uhum. vejo o que está acontecendo, aí eu consigo, às vezes, alterar. Como? Revolver o café ou não, tirar o café da fermentação naquele momento, adicionar água, adicionar levedura. Eu monitoro. Agora, controlar é muito difícil usar essa palavra. O que eu sugiro para as pessoas que estão começando também, quando não tem, quer ter algum parâmetro para seguir, é comprar aqueles termômetros de máximo e mínimo, né, que tem uma vareta de mercúrio maior. Você espeta no café todos os dias, 2, 3 vezes por dia, vai dar uma olhadinha em qual a sua temperatura máxima, qual a sua mínima. A mais importante é a máxima, não é a mínima, mas olhar, monitorar, ele já te dá um parâmetro bem bom e é um equipamento barato, né, de comprar. Bacana. Então você vai precisar de um tanque de plástico Um ou tanque algo de plástico parecido, e o um termômetro. termômetro, bacana. E café. E café, de preferência. E você falou de levedura. Você usa levedura variáveis, leveduras, uma única levedura, o que você faz? Não, eu não uso levedura nenhuma, não uso adição de nada. É só mesmo a microbiota do café. Só o café. Mas não descarto a hipótese de usar e acho legal quem usa. Acho que são testes legais. Sem extrapolar o bom senso, acho que tudo é válido. Bacana. A Gabriela Werner está perguntando que você começou a falar de temperatura, depois o assunto correu. Qual a temperatura que não pode atingir? Então, outro fator bem interessante, né, que as pessoas falam muito de café, principalmente em secagem, mas em fermentação também, é temperatura. E eu acho que um outro parâmetro tão importante quanto chama-se tempo, né? Então, a gente chama de binômio tempo-temperatura. Às vezes as Uhum. pessoas carimbam assim, o café não pode passar de 40 graus na secagem, né? Ou não pode passar de 38 ou menos, né? Cada um tem um protocolo. Eu acho que essa afirmação é válida se alguém afirmar por quanto tempo, né? Eu não sei os números, mas a pasteurização de leite ela tem uma variação muito grande. Às vezes alguém aqui que até entenda mais vai poder comentar para a gente, tá? Mas a pasteurização do leite, se você muda 2 graus a mais, ou se você muda o tempo que vai ficar na pasteurização, muda a sua relação completamente. Então, às vezes, se eu coloco um café fermentar a 43 graus, se atinge esses 43 graus, mas fica em 43 por 2 horas, é muito menos nocivo do que eu secar um café durante 48 horas ininterrupto por 38 graus. Entendeu? Uhum. Então, assim, acho que tem que ter um bom senso. A gente fermentou café aqui já até 45 graus, mas por pouco tempo. A gente não deixa 45 graus muito tempo, senão realmente vai cozinhar o café, né?
Mas eu sempre gosto de frisar as pessoas quando afirmam que café não pode ter tal temperatura, não pode passar de tal temperatura, é fazer a pergunta, mas por quanto tempo é essa temperatura? Tá? Então acho que esse é um fator importante. Eu não consigo afirmar exatamente a temperatura que vai matar um embrião, que eles falam muito, né, sobre morte de embrião, sobre esse tipo de coisa. Eu não consigo afirmar isso. O que eu faço na minha prática é sempre usar tempo e temperatura juntos, nunca um nem outro. Isso aqui. O nosso amigo baterista e produtor Roger está perguntando se você está fazendo honey ou só fermentado cereja. Então, o nosso castanhas é honey. Castanhas do Brasil é honey, já vem com ele há um tempo já. É um café básico nosso. Hoje a gente está também fermentando, a gente está chamando de tripla fermentação, que é um lavado, tá? É um lavado que passa por 3 fermentações diferentes e ele não tem essa nuance frutada. É mais delicado, é mais doce, assim, ressalta bem a doçura. É bem delicado o café e a gente está potencializando também as características, claro, né? A fermentação só faz sentido se ela potencializar alguma coisa no café, senão não faz sentido, né? Claro, o trabalho que dá tem que valer a pena. Isso. A fermentação pode ser feita em café despolpado? O Marcos está perguntando. Pode. Então, esse lavado que a gente faz, ele passa por fermentações também. Aí, a questão tempo, ela tem uma influência maior do que para o café natural, fermentado. Quando a gente coloca água no processo, a variação, a amplitude térmica do processo é muito pequena, né? Eu tenho uma variação de temperatura muito pequena quando eu coloco água no processo, principalmente se for descascado, já tiver removida a casca. Uhum. Então, aí o fator tempo ele é bem legal de trabalhar. Eu gosto de trabalhar com tempo em cafés lavados. Ok. A Lucélia de Curitiba está falando que está com vontade de beber esse café. Quem lá em Curitiba tem salada de fruta senhor? Salada For Beans em Curitiba. Aí, ó. Tá dado o recado, hein, Lucélia? E o Einstein, que é um homem de peso, um homem exigente para café. Esse um dos mais hein, exigentes rapaz, que eu já vi na minha vida. E esse falou mestre. que é bem bom. Então deve ser bem bom. Esse é amigo de verdade. Esse é. Ô, Johnny, me fala o seguinte. Eu vi uma das palestras mais divertidas que eu já vi. Foi do Bruno, da academia. Lá no Cerrado, não, lá na Alta Mogiana. E a palestra dele, o título foi fermentado, como é que é? Café fermentado ou podre? Foi o título da palestra dele. Porque, assim, desde que virou uma onda a fermentação, todo mundo tem tentado e, às vezes, extrapola. E, assim, realmente tem cafés fermentados que tem cheiro de chulé. E, assim, eu não estou falando que é ruim e nem é bom. É um cheiro diferente do que a gente toma como aquele aroma gostoso de café. Já aconteceu de você fermentar demais e ficar terrível? Já. Conta os seus fracassos pra gente. Com certeza, a gente só não põe no mercado. Mas é isso que eu falei do gráfico. Acho que todo produtor que está fazendo fermentação tem que chegar no podre. E não pôr no mercado, deixando bem claro. Tá? Tá passando. Ele tem que entender a curva de fermentação. Mas agora, claro que vai acontecer no início. Hoje a gente não acontece mais isso com a gente, porque a gente já tem aí 7 anos fazendo isso, né? Então a gente adquire uma certa experiência. Mas mesmo com essa prática que a gente já tem há alguns anos, pode acontecer. E o mais importante de tudo isso que a gente está falando é saber provar o café. Eu acho que o produtor tem que ser o cara que mais sabe provar o café dele, para não deixar acontecer. Pode errar? Pode, mas colocar no mercado, não deve, né? Só se for por uma questão acidental, vamos falar assim. Saquei. Antes de pôr, mais uma pergunta lá embaixo, quando você põe o café para fermentar, você separa em peneiras ou não? Ou vai bica? Não. A fermentação em fruta a gente não separa, não. A gente só separa depois, na hora do rebeneficiamento, que é o último antes da torra, né?
Saquei. Então você pega o cereja, só separa o boil verde, como você disse anteriormente, e coloca cereja de diferentes tamanhos lá. Sim, exatamente, exatamente. Tá. Ah, só lembrando, o Fred mandou aí da cafeteria, né? E a gente tem qualquer lugar do Brasil e do mundo, a gente manda o café salada de fruta também torrado por nós aqui direto do sítio, tá? Tem o site Bacana. aí, é só procurar Sítio Santa Rita na internet aí que acha que a gente manda. Bacana. Aí, ó, o Roger tá mandando outra. Você acha que a fermentação anaeróbica baixa a temperatura por mais tempo no nosso clima? Acha que cafezão. Eu não Você consegui acha que dá entender. um cafezão Pode ser, deixa eu ver. lá embaixo, lá embaixo. Quase está entre as últimas 10 frases. Então, esse nosso clima, Roger, é bem difícil falar, né? Porque o seu acho que é bem diferente do meu aqui. É Mas o eu dele acho menos úmido, interessante. né? É, aqui a gente tem uma umidade muito alta, né? Que não vai interferir tanto nesse anaeróbico, mas enfim, vai influenciar alguma coisa sempre na maturação e, consequentemente, na microbiota do café. Mas eu acho que é válido experimentar sempre. Eu acho que sempre tem que ter bom senso, tanto na parte qualidade, né, de qualitativa, claro, mas também do custo, né? Não adianta eu produzir um café excelente, mas impagável. Então acho que tem que ter sempre esse meio termo, mas eu acho que vale a pena arriscar aí e tentar, com certeza. Roger, um abraço aí, viu? Obrigado. Você já adicionou fruta no processo de fermentação? Não, só café. Só, a gente nunca usou Isso, nada. isso é uma coisa que você tem como visão, porque você gosta bem de testar, você gosta bem de ir além e tal. E no caso de colocar coisas diferentes, você tem certo receio ou você quer criar uma marca em cima disso? Então, a gente construiu essa marca, então a gente tentou primeiro dar uma consistência para esse café, conseguir repetir todo ano, que já é um desafio imenso. Quem produz sabe, né? Já falei isso aqui. E, então era o primeiro momento dar consistência, fortalecer a marca, né? E não descarto nada, mas eu gosto muito de trabalhar com o que eu tenho naturalmente, não ter nada modificado. Questão Saquei. de adicionar frutas, eu assim, acho interessante, mas não vejo muito sentido, eu não vejo muita analogia que vá funcionar. A não ser acréscimo de temperatura por causa da matéria orgânica que você está adicionando lá. Tem um pouco de medo também sobre o tempo de que vai apodrecer a fruta, se vai apodrecer antes de você tirar o café. Então tem várias coisas que dá para estudar, eu acho legal. Eu gosto de trabalhar só com café, acho muitas possibilidades já usando só o café. Aqui. O Johnny, os cafés que chegam mais cedo, os cafés do meio e os cafés tardios, todos três você trabalha fermentação? Então, exclusivamente para o salada de frutas, né? A gente trabalha começa essa colheita em junho e vai até novembro, dezembro, fazendo salada de frutas. E claro que vai variar o café, obviamente que vai, mas a gente vai tentando, com análise sensorial, fazer um lote menor. A gente não pode ter 1.500 lotes para vender para o consumidor final, não vai dar Uhum, conta, né? uhum. Então a gente vai provando esses cafés, fazendo uns lotes maiores, únicos, mas trabalha a fermentação durante toda a colheita. Lembrando de novo que não são todos os lotes nossos que são fermentados, tá? E eu só, de novo, assim, falei também que eu só vejo sentido na fermentação se for para você potencializar alguma coisa. Se você já tem um café incrível sem nada, cara, é isso. Tá pronto. Tá pronto. O grande Elvio, do Mestre Cafeeiro, está perguntando quando você faz testes, qual o tamanho dos lotes para cafés naturais? Então, eu nunca faço com menos de 50 litros, porque não existe uma massa suficiente para fermentar e para gerar uma caloria que te dê algum resultado. Tá? Então, se você trabalha com menos de 50, você não consegue ter acréscimo de temperatura, por exemplo. Então, sempre de 50 para cima. Eu gosto de, no mínimo... Opa, falhou aí. Eu gosto de trabalhar no mínimo com 100 litros de café para teste. Saquei. Me ocorreu uma ideia aqui. O pessoal do Together está Uhum. perguntando antes. Esse ano vai ter salada de fruta? Sempre. Sempre tem. Me ocorreu uma ideia. Você falou que nos primeiros 20 centímetros tem mais oxigênio do que embaixo.
Sim. Se você quiser uma fermentação com menos oxigênio, então, a ideia é você fazer um recipiente com um diâmetro menor e mais comprido, com mais profundidade. Quanto mais profundidade, menos oxigênio sempre. Pode ser, pode ser. Mas assim, eu não acho que é o oxigênio que vai mudar tanto. O que faz mais sentido para a gente é ter matéria orgânica para fermentar. Então, se você colocar um recipiente também muito fino, você não vai ter fermentação homogênea. Quanto mais comprido, na verdade, mais heterogêneo vai ficar. Por quê? Porque a maior temperatura está em cima. É só a gente pensar no ar-condicionado. O ar-condicionado fica em cima porque o ar frio desce. Então, quando eu tenho uma massa fermentando, a temperatura é gradiente. Em cima é mais quente, não só pelo fato de ter oxigênio, também pelo fato, mas não só. E embaixo vai estar um pouco mais frio. Então, se você coloca um recipiente muito comprido e fino, você não vai ter essa fermentação embaixo. Bacana, bacana. Aí, ó, pergunta boa. Qual a maior pontuação você conseguiu depois de fermentado? Qual a pontuação antes e depois? Então, eu sou ruim de nota, eu costumo falar isso, sabe? Eu sou ruim de nota. Mas a gente conseguiu tirar cafés para usar em campeonatos aí, tirar cafés de 83 pontos, bem tranquilinho, para 89, 90. Tá? Bacana, hein, cara? Bacana, Bacana é mesmo. isso. A fermentação tem que fazer esse sentido. Não pode ser só um hobby, né? Tem que fazer sentido. Para o produtor, tem que fazer sentido financeiro no bolso para conseguir colocar no mercado. Legal, legal. Pessoal do Cafezal em Flor, pessoal bacana. Nós estamos fazendo fermentação com leveduras usadas na cachaça. Chamamos de Massa. café da marvada. Muito bom. Massa. Aí, ó, o Elvio, como saber quando parar e como você faz para parar o processo fermentativo? Então, para parar o processo fermentativo, a gente tira do recipiente e começa o processo de secagem, tá? Para saber quando tirar, aí a gente tem esse equipamento que mede em tempo real a massa e aí a gente faz o nosso perfil, assim como se faz um perfil de torra, tá? A gente faz um perfil de fermentação. Quando dá aquele tempo, a gente tira o café e aí interrompe o processo com o processo de secagem, a gente interrompe a fermentação. Saquei. O tiozinho do Café Campo Místico, boníssima. Muito, Como que é a amor, secagem abraço. desses cafés fermentados? Então, a gente seca ele, a gente seca no terreiro mesmo. A gente tem terreiro suspenso também um pouco, mas seca mais no terreiro de cimento, de concreto, tá? A gente tem estufa, seca na estufa também. E para quem conhece aqui, a gente tem um secador de caixa para microlote, para café especial em baixa temperatura, que a gente tenta. A ideia é replicar um terreiro suspenso mecânico com eficiência, já que a gente está numa região que a umidade é altíssima e a gente tem épocas de colheita de 20 dias sem sol. Então a gente tem que dar um jeito, né? Não, pessoal, para quem não conhece, o Johnny, ele assim, ele tem umas tacadas geniais, ele é meio engenheiro, ele é meio químico, e assim, é bem legal Curioso. a estrutura de secagem dele, bem legal mesmo. Ele pensa na facilidade, ele pensa no tempo, igual ele falou, na dificuldade de sol. É muito gostoso. Passear por lá é muito gostoso. Ou dá para curtir com as ideias dos caras lá, bem pirado. O sítio está fechado por enquanto, mas né, daqui uns dias a gente volta ativo aí e fica à vontade para visita. É isso aí. Johnny, teoricamente, todo ano o café é único. Gostaria de saber qual a sua visão frente aos seus lotes e a sua consistência. Isabel. Dos nossos lotes, né? Então, a palavra de ordem do sítio aqui é consistência, né? É muito difícil a gente conseguir manter, mas basicamente o que a gente faz é protocolo, né? A gente faz o protocolo e tenta seguir eles. Existe uma variação de sensorial de um ano para o outro? Existe, mas ela é muito pequena e para o consumidor final é quase imperceptível. A mudança mais brusca que existe é a mudança de safra. Então o cara está tomando um café safra velha e começa num safra nova. Aí dá uma mudadinha, né? Até na torra, até a coloração fica diferente aí. Mas a gente tenta trabalhar com protocolo, sempre, tá? Então usar o mesmo tipo de colheita, o mesmo tipo de secagem, os mesmos equipamentos, as mesmas pessoas até, sempre para manter isso funcionando sempre e a consistência. Bacana.
né? O Bruce, lá do Rio, bacana, gente boníssima, tá perguntando, vocês usam airlock? Não, usa não. Não. Eu Não. não sei o que é airlock. É. Explica para mim aí, para alguém que não sabe. Então, é uma fermentação, né, que o pessoal usa para anaeróbica e para não entrar oxigênio no processo. A gente usa caixa mesmo com tampa semi-fechada. Entra um pouquinho de oxigênio ali. Tá? A fermentação altera o Brix? Altera o Brix, altera. Mas o Brix, para a gente, é quase irrelevante para a colheita. A gente fez uns experimentos, até foi projeto meu TCC, e eu não conseguimos ver relação de Brix com qualidade. Tá? É um indicador interessante até para usar, mas eu como produtor não acredito em relação Brix e colheita, começar a colheita com tal teor de Brix, né? Eu não vejo relação de qualidade no final de xícara com o quanto de Brix que tem. Aí já estou respondendo aqui, o Brix é o açúcar, tem uma pergunta do Matheus. Aham. O Brix é o açúcar que tem na polpa, que as pessoas medem. Então, o café tem polpa, é uma fruta, então tem uma polpa, a gente espreme ela no refratômetro e mede o Brix para saber o teor de açúcar que tem na polpa. Quem segue é legal, é protocolo, então se a pessoa deu certo com esse protocolo, cara, segue o protocolo. A gente prefere não trabalhar com medição de Brix, nem na colheita, pré-colheita, nem na fermentação. Mas a fermentação altera o Brix. O Brix, o açúcar durante a fermentação ele é consumido, então o Brix vai diminuindo, tá? Gabriel do Café do Brejo de Recife, lá em Pernambuco. Rapaz. Temperatura alta. Qual que é a dica? Tem Pernambuco. Temperatura alta. Bom, para colheita, para pós-colheita, eu acho que o mais interessante é colocar sombrite na estufa, se for ter estufa, né? Colocar um sombrite para secar um pouco mais lento, ou mesmo em ambiente com telhado com sombra, assim, para testar. Mas, de novo, tem que olhar sempre a viabilidade do negócio, né? Não adianta fazer um investimento incrível, mas não ter resultado. Faz um teste pequeno, um terreirinho pequenininho, com sombrite embaixo, lona plástica em cima, e tenta secar de um jeito mais lento um pouquinho, porque para você provavelmente a seca vai ser muito acelerada. Isso aqui. Você faz fermentação de café cereja descascado em tanque com água? Faço também. Esse lavado que a gente começou a trabalhar, na verdade o café está sendo lançado essa semana, daqui a pouco o Fred vai falar dele aí também, e a gente usa água nesse processo do lavado, que a gente chama, mas passa por 3 fermentações. Aí, ó, a galera tá manjando, ó. Johnny, essa safra vem o bala de coco? Pô, eu tô na esperança. O bala de coco é só de 2 em 2 anos. Mas esse ano é o ano dele. Vamos esperar que vai dar café sim. Aí, ó, alguma coisa a ver com fermentação. O que é o método sprouting? Então, o sprouting é um processo anaeróbico, né? E de fermentação também em tanque plástico. E aí é sem a presença de oxigênio. Então é diferente da nossa aqui, mas tem muita gente usando aí também. E assim, já provei algumas coisas interessantes até, mas nunca estudei a fundo não. Eu lembro quando o Léo Moço torrou, eu comi, eu senti um gosto de chocolate, mas muito intenso. Assim, Legal. muito forte. O Ace está falando, tudo que é doce não necessariamente é bom. E é fato, né? É fato, com certeza. O lácteo. Ó, o Gabriel aí tá falando. Ah, o Gabriel. Então, esse lácteo, a gente está lançando, é esse café que a gente está lançando essa semana, né? Agora é o café que o Gabriel tá falando aí. E é um café diferente. O Gabriel levou um pouco dele. E é um café muito doce, bem delicado. Nem dá para falar que é um fermentado se você ficar com a cabeça uma salada de frutas. Você vai falar, não é. Mas é um outro tipo de fermentação bem diferente e a gente está tentando aperfeiçoar ele, cada ano que passa, aperfeiçoar mais. Ele é um pouco mais complexo porque passa realmente por 3 tipos de fermentações diferentes. Então abre um campo para mais variáveis, né? Você consegue, por exemplo, existe um limite entre frutado e fermentado? Tipo assim, esse é frutado, esse é fermentado. Existe isso? Existe.
existe mais para o protocolo, né? Então, quando a gente coloca no protocolo que está fermentado, normalmente é um atributo ruim do café, né? O frutado normalmente é bom. Aí vai do provador, claro, ele pode achar um frutado bom, mas pode achar um frutado ruim também. Mas normalmente quando é um frutado muito ruim, é um fermentado. A gente chama de fermentado a nomenclatura de café, mais de commodity até, mas no protocolo também. Isso aqui. O Rogério está perguntando onde ele pode encontrar informação para começar a fazer a fermentação. Rapaz, aí é difícil, hein? Eu acho que tem muita gente fazendo, então tem que perguntar aos produtores que já estão fazendo, né? Que já erraram bastante e estão errando menos agora, igual a gente está errando menos. Erra também, mas erra um pouco menos. E é difícil achar na literatura algumas coisas. O professor Luca Lousada também está com uns trabalhos bem interessantes, muito interessantes mesmo, alguns artigos científicos. Mas é difícil, na literatura é difícil achar algumas coisas. É legal trocar ideia, a gente mesmo está aberto aí a conversar. Bacana. Saudações, grande Johnny. Qual é o processo que diferencia cada um dos seus cafés? Então, basicamente, nossos cafés são diferenciados pelo fator fermentação, pelo fator variedade e pelo fator altitude, né? Então, são essas diferenciações que a gente tem. Então, por exemplo, Castanhas do Brasil é um catuai vermelho, honey. A gente tem o Doce Caparol, um catuai vermelho natural. O Salada de Frutas é fermentado. O Jasmim é um natural, um bourbon natural de 1.400 metros. O Flor de Laranjeira é um caparaó amarelo natural. Então, ou variedade, ou fermentação, ou altitude do café. Bacana. Vai ter café Olívia? Rapaz, eu tô sonhando para ter há muito tempo. Eu queria ter todo ano, mas esse é um café muito específico, tá? É um talhão que a gente tem que dá uns 1.350 metros, um catuai amarelo, e eu preciso ter uma florada em março, abril, para poder ter uma colheita em fevereiro e poder ter Olívia. Então depende muito pouco de mim, só na torcida mesmo. Que bacana, deve ser muito legal, né, Johnny? Você perceber a galera conhecendo as suas crias, a galera perguntando, curtindo. Isso é muito, o sentimento é muito bom. Eu imagino que Cara, você é deva... incrível. Não, é indescritível, né? A gente conversando assim e a galera falando é muito massa. Por isso que eu tô me perdendo. É tanta gente bacana que tá entrando aí, não dá para cumprimentar todos, claro, né? Mas é muito massa, cara. Muito legal mesmo. Ter parceiros como vocês aí, com muita gente que tá aí online, é muito, muito legal. Não tem preço, não. A gente trabalha para isso, no final das contas. É exatamente, exatamente. O Rogério, o Gabriel aí, o Gabriel Barista, deixou uma dica. Tem alguma literatura também na UFLA e ele tem alguns vídeos também. Procura o Legal. Gabriel aí nas redes sociais. O Gabriel é um cara super bacana, super acessível e ele pode passar alguma coisa. Sou de Massa. Itaúna, Minas Gerais, próximo a BH. Como consigo comprar do salada de fruta? www.familiasantarita.com.br Ei, garoto, bom de E mesmo. algumas torrefações e cafeterias aí no Brasil, né? Isso aí, garoto, isso aí. Tá. Fazenda Vitorine. Daqui a pouco quem vai falar de torra de fermentado é o Fred, cunhado do Johnny. Eu não estou habilitado a falar de torra de fermentado jamais. Vitor Lima tá falando obrigado. Informação importante para quem compra seus diferentes cafés. O Gabriel Legal. está dando parabéns. Pergunta: vocês são precursores de novos processamentos no Brasil, tanto fermentado quanto lavado. Qual o próximo passo? Existe algum projeto para maceração carbônica ou algo do tipo? Não, a gente não está com um projeto agora de fermentar. A gente está com um projeto interessante que eu acho que vai refletir também no sensorial dos cafés, que é a estrutura de beneficiamento nova, né? Então a gente conseguiu, na realização de um sonho nosso aí, há alguns anos, capitalizando e planejando essa área de processamento nova, né? Que é para a parte de secagem, beneficiamento e rebeneficiamento. Eu acho que isso também vai refletir nos cafés. Então, toda a nossa energia está nessa área de processamento nova. E alguns lotes sempre surgem, né? É difícil a gente, todo ano, ter alguma novidade, né? As pessoas até acostumaram, o Sítio Santa Rita, na SIC, sempre leva alguma coisa nova. Mas vai chegando um ponto que a gente vai ficando difícil. É um desafio. Vamos tentar de novo. Vamos tentar de novo. É legal. Eu acho que
é essa mistura de querer tentar, querer conseguir, mas também de responsabilidade, de pé no chão, de É. simplicidade. Essa mistura é muito bacana. Ela forma pessoas como vocês. Não adianta ficar dando tiro para tudo quanto é lado, com irresponsabilidade, que isso acaba virando contra a pessoa. Mas a gente percebe a seriedade que vocês trabalham, muito bacana. Você, seu pai, seus E o irmãos. desafio, eu sempre costumo falar que o desafio maior do que lançar coisa nova é manter a coisa boa funcionando, né? Então é muito difícil isso. Isso já é um desafio, né? Claro que a gente sempre tenta ter coisa nova, ter coisa positiva acontecendo. Saquei. Isso aí, Opa. garoto. E me fala o seguinte, com relação às dificuldades da safra. Ano passado foi uma safra complicada em relação à maturação. A maturação muito Uhum. desigual. Então, como você separa na hora de fermentar, você separa os maduros, o nível de fermentados ano passado foi menor do que o normal? Foi menor. Ano passado a gente teve sérios problemas, né? Porque, como você falou, além da desuniformidade, tinha muito pouco café. Então, o custo foi muito alto, tá? Ano passado, o custo alto, e não tinha matéria-prima para trabalhar. Então, realmente, a produção do fermentado, do seletivo em geral, foi bem pequena, foi bem baixo. A expectativa esse ano em termos de produção está muito alta, né? A gente acha que vai ser uma das safras recordes nossa aqui, da região, e está bem uniforme esse ano, o café está bem uniforme. Infelizmente, estamos com outro problema muito mais grave do que qualquer um outro, né? Que é essa crise que a gente está vivendo. Mas a Uhum. gente acha que vai, né, torcer para passar por cima e vai dar certo, mas em questão de produção é muito, muito forte, muito alto. Aí, Johnny, você que já está rico, mais uma possibilidade. Ó. Pergunta aqui, ó. Você tem um manual explicativo, passo a passo, para nos passar ou vender? Começar a vender livro, cara. Ô, louco. Rapaz, não tem ainda não, mas quem sabe um dia, né? Não fecha a porta para nada. Bacana, cara, mas olha só, existe uma necessidade, tem uma capacidade, é só arranjar alguém que está disposto a botar isso no papel e Legal, fazer. muito legal. É Muito legal, legal. ó. Quem sabe não tem alguém nos comentários que já está pensando nisso. Pois é, aí, ó. Ah lá, e-book, lá, lança um e-book, depois passa para o É, ué, papel e com certeza, vamos fazer dinheiro com nisso aí. certeza. Esse ano vai ser, nós temos 3 minutos e meio para alguns detalhes finais e você encerrar, para passar para o Fred. Me fala desse ano as suas expectativas. O que você espera da safra 2020? Matheus, então, a gente está nesse dilema de colheita, né? Infelizmente, a gente, mesmo sendo pequeníssimos produtores, em tamanho, assim, a gente trabalha com muita gente, né? Porque é Uhum. colheita seletiva, manual. Então, a gente está com um desafio esse ano é gigante mesmo, em questão de pessoas, né? Como é que vai gerir isso? Vai ter condição de colher na hora certa? Não vai? Vai ter gente, né? O risco de contaminação durante a colheita é o nosso maior risco, né? Na Uhum. entre safra, tranquilo, a gente não precisa trabalhar com muita gente, mas na colheita é necessário, né? Então a gente está assim planejando algumas coisas, algumas ações de colocar pessoas em locais diferentes, né? Mas é difícil falar. Em questão de produção e de uniformidade, está tudo ok. A gente acha que esse ano vai ser muito bom. Os preços commodities também, que a gente depende desses preços do commodity também, claro, tão Uhum. bons, começaram bem a safra, né? Uhum. Mas infelizmente entrou essa crise que ninguém esperava, ninguém imaginava, e vai ser mais um desafio, né? A gente tá pedindo aí para que isso passe logo, para a colheita chegar e já tá mais tranquilo a crise que está rolando aí, né? Bacana. O Rodrigo de Araponga está falando que tem um sítio e eles têm café de 85 pontos sem nenhum tipo de. Eu imagino que ele falou beneficiamento, mas imagino que nenhum tipo de trabalho para melhorar isso. Você Processo. acha isso? Você acha que um café de 85 pontos com a fermentação ele vai para uns 88? Não, aí não dá para afirmar, não existe uma conta, sabe? Não existe uma fórmula matemática. Infelizmente não existe. Eu já fermentei cafés de 85 que caíram para 80, né? Então tem que testar com pequenos lotes, com cuidado, pequenos lotes, testar, testar, testar. E aí sim a gente consegue uma resposta mais precisa, né? Sobre se vai dar certo ou não, se vale a pena ou não. Tá?
Beleza. Eu estou vendo aqui a pergunta do Neto. Neto, eu vou tentar salvar essa live para ficar lá na nossa TV. E aí o Johnny já respondeu essa pergunta lá no início. Então, só por causa do tempo tá curto, eu vou te pedir a gentileza de checar lá. E qualquer coisa, se você não conseguir, manda um direct pro Johnny. Ele é um cara super dedicado, super carinhoso e vai te responder com muita tranquilidade. Johnny, Não, chegamos também. no nosso minuto final. O papo é bom, passa rapidaço. Na verdade, eu Opa. estava com a ideia de fazer 30 minutos com você, 30 com o Fred, mas não tive coragem de interromper. A galera perguntou, eu fiquei meio sem graça. Eu sou um cara muito tímido. Então, considerações finais aí. Matheus, só agradecer, cara, sempre a amizade de vocês aí, né? Falando agora da Atila, acho que vocês têm um trabalho muito semelhante com o nosso aqui,